Bom, há 3 domingos o Esporte Espetacular vem exibindo a série A Base. Mostramos como nascem os talentos do nosso futebol, as dificuldades que eles enfrentam para se tornarem profissionais e a difícil relação entre clubes e empresários. Hoje, no último capítulo, o assunto é seleção brasileira. E o repórter Eric Faria vai mostrar como a CBF vem cuidando das promessas e quais os planos para evitar que esses garotos acabem indo jogar em outras seleções. Uma goleada de dúvidas. A derrota para a Alemanha na Copa abriu uma grande discussão. Por que o futebol pentacampeão parou de produzir craques no atacado? Será que não existe mais talento? Como manter a tradição de país do futebol? Nas 3 primeiras reportagens, vimos que os campos de várzea estão diminuindo, que os clubes pequenos sofrem para revelar novos jogadores e que muitos jovens sonham mais com a Europa do que com a seleção brasileira. Ganhar a Champions League é o que eu quero, mais que Copa do Mundo, tudo. Jogadores com direitos repartidos, empresários e grandes clubes em rota de colisão. Como será o futuro das próximas gerações? Historicamente, a seleção principal aproveita muito pouco as revelações das seleções de base. Os planos da CBF para evitar que outros países levem os talentos brasileiros. O 4º episódio da série A Base começa agora. Quantos destes rostos você conhece? Quantos destes rostos ficarão conhecidos pelo grande público? Todos eles estão sendo testados e podem defender a seleção olímpica daqui a 2 anos. A inédita medalha de ouro, quem sabe, estará no peito de vários destes jovens que são parte da elite do nosso futebol. Estamos quase no fim de 2014 e até 2016 há um tempo razoável para a preparação. É uma tentativa da CBF de planejamento a médio prazo. Ano após ano, década após década, esbarramos na falta de integração entre as categorias de base e a seleção principal. O Brasil já disputou 17 edições do Mundial Sub-20, que é o último degrau antes de chegar às competições profissionais. E dos 318 jogadores inscritos, só 32 chegaram a uma Copa do Mundo. Aproveitamento de apenas 10%. Eu acho que é baixo, 10% é um número muito baixo, um atleta disputar um Mundial Sub-20 e não estar no próximo Mundial da principal. Poucos jogadores conseguiram fazer a escalada da Sub-15 até a seleção principal. Dos que eu me lembre, talvez o Kaká, o Ronaldinho, o Ronaldo, não são muitos não. Em 2011, o Brasil foi campeão mundial Sub-20 e 3 anos depois, só o Oscar daquela equipe conseguiu disputar a última Copa do Mundo. Aliás, Copa que teve no dia 8 de julho o pior capítulo da história do futebol brasileiro. Olha a bola tocada, virou passeio! Lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. O placar de 7-1, mais do que uma goleada humilhante, foi uma lição de como preparar uma geração de bons jogadores. O maior vexame brasileiro. A Alemanha, em 2009, ganhou o Europeu Sub-21. 5 anos depois, 6 jogadores estavam no Maracanã, conquistando o tetracampeonato mundial. Neuer, Boateng, Hummels, Hoveds, Khedira e Özil. A Alemanha hoje ela tem entre 20 e 26 anos, 17 atletas que já disputaram esse Mundial. Então, automaticamente, eles já estão prontos para o próximo Mundial. Mais o Schweinsteiger, que tem 29 anos, e o Neuer, que tem 28. Eles têm 19 atletas que disputaram esse Mundial em condições físicas e técnicas e dentro de uma idade boa para disputar o próximo Mundial. Então, isso realmente é uma sequência de trabalho. A festa da Alemanha, tetracampeã mundial de futebol. Da Alemanha vem mais uma inspiração. Lá, uma van percorre várias regiões do país com instrutores da federação dando clínicas para crianças em campos construídos para massificar o futebol.
Aqui, vimos no segundo episódio da série A Base que o crescimento das médias e grandes cidades brasileiras vem acabando com os campos de várzea e, no futuro, poderemos ter problemas na formação dos jogadores. Para amenizar, a CBF vai construir 15 centros de treinamento em 15 cidades. O investimento é de 250 milhões de reais e o dinheiro vem da FIFA, que repassou a quantia como legado pela organização do Mundial. Mais de 10 mil crianças devem se beneficiar. O objetivo é trabalhar com meninos até 13 anos. Pela Lei Pelé, nossos clubes não podem ter equipes nessa faixa etária, só no futsal. É um fator super importante que atrapalha muito a formação dos clubes. Então o atleta teria que começar com 8, como é na Alemanha, na Espanha, com 11, como é nos Estados Unidos, 12, como é na França, na Suíça, e a partir daí trabalhar todos esses elementos sem ter a necessidade de competir. Obviamente, o Brasil sempre produziu jogadores em larga escala e muitas vezes um jovem destaque da base não consegue se manter em alto nível quando sobe para o time profissional e acaba superado pela concorrência. Normal. Mas por aqui nunca houve preocupação com a continuidade. Um bom exemplo, a primeira passagem de Dunga pela seleção principal. Na seleção sub-20 não havia integração alguma. Eu posso dizer para você, com todo respeito ao trabalho do Dunga, que aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente não existia reunião, ou não tinha esse contato para saber o que estava sendo feito, ou passar para ele em relação a resultados, ou rendimento, enfim. Naquele mesmo ciclo, entre os anos de 2006 e 2010, a Argentina não conseguiu títulos com a seleção principal, mas conquistou o ouro em Pequim, eliminando o Brasil na semifinal. 9 campeões olímpicos seguiram na seleção até a decisão contra a Alemanha esse ano. Destaque para Mascherano, Messi e Agüero. Como comparação, 4 brasileiros resistiram até 2014. Thiago Silva, Marcelo, Ramírez e Jô. Alguns países sul-americanos, há tempos, adotaram uma metodologia de trabalho interessante. Durante 3 dias da semana, as boas apostas ficam treinando no CT das respectivas seleções. Eles se ambientam, se entrosam, conhecem os companheiros e rapidamente se adaptam à rotina que irão encontrar mais à frente. A Federação Paraguaia está programando cerca de 20 jogos internacionais para sua seleção sub-15. Por aqui, esse é um modelo quase impossível de ser aplicado. Fica muito difícil você ter o atleta toda semana saindo vamos supor, do Ceará e vindo para a Granja, trabalhar 3 dias e voltar para uma distância como essa. Nosso país é um país continental, a não ser que nós tenhamos um centro de formação para alojar esses atletas. Talvez uma viagem de 3 horas num voo direto de Fortaleza para o Rio de Janeiro, onde fica a Granja Comari, atrapalhe um pouquinho. Mas o maior problema não é esse. Os grandes clubes dependem demais da mão de obra jovem e não poderiam ficar sem ela durante a semana. Nos elencos que disputam a Série A, há muitos jogadores importantes em formação. Só que esses meninos, como vimos em outros episódios da Série A Base, não estão 100% preparados para suportar a pressão ou conviver com o sucesso rápido. Eles têm mais dificuldade para entender o porquê que eles não vão para jogo, porque eles não pegam lista, porque eles são dispensados, né? É uma geração mais digital que a gente tem hoje. Então eles têm essa dificuldade maior de lidar com as frustrações, de desenvolver uma resiliência interna, né, necessária, e a gente sabe que os atletas que vão continuar são os que têm essa capacidade mais desenvolvida. O jogador brasileiro precisa entender que a primeira situação dele é jogar futebol, é profissional de futebol. As outras coisas têm que vir depois. Às vezes o que se nota é que eles dão mais valor a coisas extras ao futebol do que propriamente ao futebol. Às vezes me dá essa impressão. Parece que eles estão ali jogando futebol, treinando por obrigação do que propriamente por prazer, por satisfação. O problema é que para muitos no começo da carreira, os primeiros 6 meses representam o início e o fim aqui no Brasil. A saída é se aventurar longe do país, atrás de oportunidades negadas em casa. E num piscar de olhos,
que poderia ser nosso vira adversário. Nos próximos anos, a CBF vai monitorar bem de perto os jovens talentos que saíram cedo e praticamente desconhecidos do Brasil. O objetivo é evitar que, num futuro próximo, eles se naturalizem e acabem defendendo outras seleções. Esse golaço em cima do Cruzeiro foi marcado por Felipe G2. Muitos se espantaram quando souberam que ele é brasileiro, nascido na cidade de Mussum, no Rio Grande do Sul. Tem 21 anos e atualmente está no Bruges, da Bélgica, depois de ganhar projeção no Defensor de Montevidéu durante a última Libertadores. Futebol puro! Pois Felipe G2 é um daqueles rostos desconhecidos que podem ficar conhecidos em breve. Mas por pouco, ele não trocou a amarelinha pela celeste. O Uruguai foi quem me colocou na vitrine, na verdade, né? Mas o sonho de jogar na seleção brasileira eu nunca descartei. Se essa proposta fosse concreta, eu aceitaria sem problema nenhum. Mas graças a Deus chegou a brasileira primeiro. No Uruguai já estavam falando que eu já era uruguai, ainda falo. Aí hoje em dia pelas redes sociais me chamam de traidor. Mesmo preferindo lutar por um lugar na seleção brasileira, G2 não esquece as várias portas fechadas que o obrigaram a jogar no Catar com apenas 11 anos de idade. Por que você não encontrou um espaçozinho num time brasileiro? Então, primeiro que eu nunca tive um empresário, né? Mas era sempre aquilo, né? Não tinha empresário, então a gente ia para um time, ficava meio ano, um ano, depois saía e ia para outro time. Não existe uma regra para o sucesso ou fracasso. Jogadores bem-sucedidos que conhecemos perambularam bastante até a consagração. A primeira viagem foi São Paulo, depois voltei, aí fui para Alagoas, depois voltei, fui para o Japão, voltei, depois São Paulo de novo, voltei, fui para Bahia, por Vitória, né? Voltei, aí depois Japão 3 anos e meio, depois Portugal 4 anos, agora 1 ano e meio na Rússia. Davi Luiz também saiu cedo de casa e tem no roteiro de testes o São Paulo e o Vitória, onde viveu bons momentos com o Hulk. O Hulk sabe disso, que o Hulk jogou comigo no Vitória, a gente subia no pé de manga, muitas vezes para comer a manga mesmo verde com sal. Os dois dividiram mangas verdes, incertezas e sacrifícios antes da fama. A mãe de Davi Luiz não tinha dinheiro para pagar a viagem do filho para fazer o teste no Vitória. E minha mãe, eu lembro que dividiu em 30 vezes a passagem, não lembro quantas vezes foi. Fomos em inúmeras agências e ninguém aceitava. Não. As histórias de Hulk e Davi Luiz acabam sendo exemplos para outros aventureiros da bola no futebol brasileiro. Olhando assim, a vida parece muito boa em Mônaco. Parece não, né? É mesmo. O zagueiro Wallace era do Tigres, pequeno time de Xerém, no Rio de Janeiro. Nenhum dos grandes clubes cariocas se interessou e ele foi parar no Cruzeiro, que o vendeu para o Braga de Portugal e depois o repassou para o milionário Mônaco. O lateral direito Fabinho surgiu no Paulínia Futebol Clube, no interior de São Paulo. O Fluminense o contratou para as divisões de base e mesmo sem ele ter atuado profissionalmente, o negociou com o Rio Ave de Portugal. De lá, o empresário português Jorge Mendes, que também cuida de Cristiano Ronaldo, o colocou no Real Madrid B. Em 2 anos, se valorizou e Fabinho virou companheiro de Wallace no time francês. O Fluminense não sabia se subiria rápido para o profissional, agarrei essa oportunidade de ir para a Europa. Graças a Deus tudo correu bem e eu consegui jogar nos times que eu passei. Aos 21 anos, Fabinho já foi chamado por Dunga para substituir Maicon, cortado por indisciplina depois da reestreia do técnico na seleção. Mas ele, o Wallace e Felipe G2, entre outros, estão no radar de Galo, que sempre que pode os convoca para amistosos da futura seleção olímpica. Agora para o próximo ano, provavelmente no mês de fevereiro, na segunda quinzena de fevereiro, novamente nós vamos à Europa, agora atrás de uma outra idade, que é 93 e 94. Nós já levantamos aí pelo menos 17 atletas. Dentro desses 17 nós vamos fazer algumas escolhas ainda para monitorar o ciclo olímpico nosso. E evitar casos como o de Thiago Alcântara.
O talentoso meia foi ignorado ainda jovem quando morava na Espanha. O pai, Mazinho, campeão mundial em 94, sabendo do interesse espanhol de naturalizar o filho, ligou para a CBF sugerindo que alguém o observasse. E ouviu que no Brasil havia vários iguais ou melhores do que Thiago. O Brasil não abriu os olhos e eu fui para uma seleção que a Espanha, um país que viu a gente crescer, um país que deu tudo para a gente que a gente precisou. Ele hoje, depois de brilhar no Barcelona, está no Bayern de Munique. Foi contratado por 25 milhões de euros. É do Bayern, Thiago! Além de ser um dos destaques da seleção espanhola. Não desperdiçar o talento precoce, elaborar um trabalho de continuidade, implantar uma filosofia coletiva. Não vamos falar da Alemanha de novo. A inspiração pode estar mais perto do que se imagina, ao alcance das mãos. Esse time imbatível do voleibol na atualidade. O vôlei masculino do Brasil tem 4 finais de Mundial e 3 decisões olímpicas consecutivas. O melhor voleibol do mundo acabou! Brasil é de ouro! A seleção feminina é a atual bicampeã olímpica. E tanto com eles quanto com elas, nomes se repetem, nomes saem, nomes chegam, mas sempre com um alto aproveitamento dos jovens que passaram pelas seleções de base. O time de ouro do Brasil! No último Mundial masculino na Polônia, 64% dos jogadores convocados por Bernardinho já tinham um Mundial juvenil na carreira. Também esse ano, na seleção feminina, terceira colocada no Mundial da Itália, o número era ainda maior, 85%. Entre os convocados por Felipão para a Copa, apenas 39% já tinham ido ao Mundial Sub-20. Nós temos mais ou menos um percentual de jogadores e jogadoras selecionadas e selecionados na categoria de base que chegam no adulto em torno de 70%, 80%. Eu acho que é um número bastante significativo, ou seja, esses jogadores que começam aqui nas categorias de base, eles têm um acompanhamento e chegam realmente à categoria adulta, disputando vários campeonatos pelo mundo. Zé Roberto Guimarães dirige a seleção feminina há 13 anos. Bernardinho comanda a masculina há 14 anos. Trabalho a longo prazo com resultados. Sem comparar modalidades, mas bons exemplos deveriam ser seguidos. Eu acho que o futebol tem alternativas assim que muitas vezes acabam atrapalhando, né? O fato de jogadores saírem cedo do país. Tem jogadores que saem do país com 15, 16 anos, vão morar fora e não são mais vistos, né? Eu vejo que a gente perde muito talentos novos que poderiam dar frutos aí para a seleção brasileira adulta e que se perdem ao longo do caminho. Um caminho que começa na terra, um campo de várzea, um caminho cheio de obstáculos, cheio de concorrência, com decepções, frustrações, mas um caminho que, se bem pavimentado, pode ser recompensador. Entre o sonho e o sucesso, organização e planejamento precisam andar juntos. Na terra, nascem os ídolos. Na grama, colhemos vitórias e títulos. O futebol brasileiro foi, é e sempre será generoso na quantidade de talentos. O presente e o futuro estão na base.